Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo, estava bom. Capítulo de número isso. Capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler o primeiro versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Suporte um pouco hoje, amém? Mais um pouquinho. Esta semana toda aí de oração. Deus tenha abençoado. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Vamos ler? No 3. 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Amém? Mais uma vez, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Quando eu cheguei no ministério de louvor, estava louvando, engrandecendo o nome de Jesus. Aleluia, o nome dele é cura, é poderoso, maravilhoso, né? Então eu vou falar um pouco mais do nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós abrimos o Evangelho de João, capítulo 15, vem falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quando nós olhamos o Evangelho de João, é um evangelho espiritual. Por quê? No primeiro capítulo de João, nós vamos ver falando sobre o título de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo, ele é o verbo divino. Capítulo 1, versículo 3, vai falar que ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós olhamos também João 1, versículo 3 e 9, vai falar que ele é a luz verdadeira. No versículo de número 18, ainda do capítulo 1, só no capítulo 1, vai dizer que ele é Deus unigênito. Versículo de número 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo de número 34, ele é o Filho de Deus. Versículo de número 45 vai falar que ele é Jesus de Nazaré. Versículo 49 vai dizer que ele é o Rei de Israel. Versículo 51 vai dizer que ele é o Filho do Homem. Capítulo 2, versículo 1 a 12 vai falar que ele transformou a água em vinho. Capítulo 2, versículo 13 a 21 vai falar que ele é o templo, que ele é o purificador do templo. Capítulo 3, versículo 2, 1 e 2 vai falar que ele é o mestre divino. Vai falar no versículo de número 16 e 17 que ele também ele é o Filho de Deus, o unigênito. Vai falar que ele é a fonte de água viva no capítulo 4. No capítulo 5 de João, vai dizer que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Vai dizer no capítulo 6 também que ele é o pão da vida que desceu do céu. No capítulo de número 7 vai dizer que ele é a água viva. No capítulo de número 8 vai dizer que ele é a luz do mundo. No capítulo de número 9 vai falar que ele é o restaurador da vista aos cegos. No capítulo de número 10 vai falar que ele é a porta das ovelhas. No capítulo de número 11 vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 13 vai falar que ele é o grande servo lavando os pés do discípulo. No capítulo de número 14 vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo de número 15, aqui que nós lemos, vai dizer que ele é a videira verdadeira. No capítulo de número 16 vai falar que ele é o vencedor do mundo. No capítulo de número 17 vai falar que ele é o sumo sacerdote intercessor. No capítulo de número 18 vai dizer que ele é o mestre traído e negado pelos seus discípulos. No capítulo 19 vai dizer que ele é o Salvador crucificado. No capítulo de número 20 vai dizer que ele é o Salvador ressuscitado. E no 21 vai dizer que ele é o Cristo. No capítulo de número 21 ainda vai falar que ele é o restaurador e o discípulo arrependido. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós falamos do próprio nome de Jesus, nós podemos dizer que ele é o descendente de mulher. Podemos dizer que ele é o pai de Abraão, ou o Senhor de Abraão. Podemos falar que ele é o Senhor de Isaac, o temor de Isaac. Ele é o poderoso de Jacó. Ele é o pastor e a pedra de Israel. Ele é o redentor
Redentor de Israel, Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é a coluna de nuvem do povo de Israel, Ele é a coluna de fogo, Ele é o libertador de Israel, Ele é o Deus. Eu vou só dar 3 minutos só glorificando o nome dEle. Eu vou falar aqui que Ele é o Senhor da santidade, Ele é sacrifício expiatório, Ele é a estrela de Jacó, Ele é o cedro de Judá, Ele é a rocha perfeita de Israel, Ele é o escudo que socorre, Ele é a espada e soberania, Ele é o general dos exércitos, Ele é o grande conquistador, Ele é o grande libertador, Ele é o juiz perfeito, Ele é o sacerdote fiel, Ele é o resgatador, Ele é o restaurador da vida, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o rochedo de Davi, Ele é a rocha de salvação, é o rei perfeito, é o rei perfeito, é o rei eterno, é o monarca fiel, Ele é o perfeito herdeiro do trono de Davi, Ele é o escriba fiel, Ele é o grande construtor, Ele é restaurador, Ele é edificador, Ele é socorro bem presente, é o grande libertador, Ele é o revogador de sentenças, Ele é o redentor que vive, Ele é o restaurador da sorte, Ele é o refúgio. Eu posso falar a pregação inteira, eu posso falar a pregação inteira, Ele é o fortaleza, Ele é o louvor e alegria, Ele é o arquiteto, Ele é a soberania perfeccionada, Ele é a torre forte, Ele é o grande pregador, Ele é o alvo verdadeiro, Ele é o amado da noiva da igreja, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o verbo, é aquele que pode, é aquele que age, é aquele que vai à frente, Ele é o todo-poderoso, Ele é o alfa, Ele é o homem, é o princípio, é o fim, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Salvador, é a rocha eterna, é a perfeita estrela da manhã, Ele é a glória de Israel, é a esperança, é o bálsamo, é o Filho do homem, é o tabernáculo levantado, Ele é o Senhor. Justiça, pastor, cidadão, missionário, fortaleza, libertador, dono de todas as coisas. E faltaria palavras para falar do nome dele. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Acima de tudo, Ele é. E eu glorifico esse nome ao Senhor Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo que está aqui no nosso meio. Eu quero dar graça a Ele, louvar a Ele por tudo que Ele tem feito. Louvado seja Ele, porque eu não posso, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não vou, mas Ele vai. Aleluia. Eu não entro muitas vezes, mas Ele entra. Aleluia, porque nós podemos confiar naquele que pode todas as coisas. É por isso que João ele vai dizer, no capítulo 15, Ele é a videira. Ele é a videira. Nós olhamos para o contexto, quando nós falamos de videira, a primeira coisa que nós podemos entender aqui, que o Senhor está fazendo uma comparação. A Bíblia ela vai dizer sobre parábolas, que a parábola ela é uma ilustração das coisas que nós, do seu dia a dia, das coisas que acontecem no dia a dia, e nós transformando isso em parábolas. Quando nós olhamos para o contexto que o Senhor está dizendo, Ele está fazendo uma comparação, está citando uma parábola, mas também Ele está fazendo aqui uma grande comparação que o povo de Israel sabia muito lidar, que era com a agricultura. A agricultura é um trabalho que Israel sabia muito bem, e principalmente quando falava de videira, figueira e todo tipo de hortaliça, ou também todo tipo de árvore, nós podemos ver, Israel sabe lidar muito bem com isso. Israel sabia lidar com ovelha, sabia lidar com boi, sabia lidar com as coisas da agricultura. Quando nós olhamos para esse tema, eu quero dar também uma continuidade aqui que eu falei, só pegar um trecho que eu falei durante a semana falando sobre Naamã. Quando nós olhamos para videira, quando nós olhamos para a videira, Nabote, Nabote, ele tinha uma videira, ele tinha um local onde plantava videira, era vide,
era ter herança dos seus pais. E por ser herança dos seus pais, Nabote, ele não vai vender a sua videira, não vai vender a sua vinha, ele não vai vender o seu campo, ele vai, aleluia, negar a proposta de Acabe que estava fazendo. Acabe é um representante do inferno, irmão, porque Acabe ele vai fazer propostas indecentes para poder tirar Nabote da promessa e da herança dos seus pais. Como eu disse aqui, ele vai pedir de graça e ele não dá. Ele vai oferecer um valor e ele não dá. E ele vai também fazer uma troca melhor, mas ele não troca. Então nós podemos ver que ele vai tentar de todas as maneiras tirar ele do propósito, tirar ele da vinha, tirar ele do campo. Por quê? Ele queria Acabe tirar para poder destruir e transformar em horta. Mas como eu já disse, volto a repetir, não vende, porque o inimigo sempre vai querer trocar por aquilo que não vale nada. Tudo aquilo que passa rápido, tudo aquilo que você tem, pode ter lucro na hora, mas depois você perde tudo. E nós podemos ver que Nabote, ele tem uma promessa, e ele tem uma promessa porque sabia que o campo do seu pai, aleluia, valia muito, além de por ter estado lá no palácio do rei, mas também porque vem de herança, vem de família. E quando nós olhamos isso, o diabo sempre vai trabalhar para destruir o ramo, a descendência, a família, o filho, aquele que tem, aleluia, sobre a nossa cutela, que está, aleluia, nos poderes, aquele que vai dar a geração. Então ele quer destruir, ele quer fazer da vinha uma horta. E nós podemos perceber isso dentro de Israel. Quem sabe muito bem o valor, porque o quanto dava, também a vinha poderia produzir, e produzia muito. Quando nós olhamos para o contexto, o próprio Salmo de número 80 vai dizer que Israel é como uma vinha plantada para Deus. Quando nós olhamos para os Salmos, até o próprio Davi, Asaf, os filhos de Corá, vai dizer, eu vai citar alguns salmos falando sobre também a vinha, sobre a plantação, porque eles sabiam muito bem a importância da plantação. O próprio profeta Ezequiel, quando ele vai assim repreender no capítulo 15, capítulo 17 de Ezequiel, ele vai repreender Israel, ele vai falar sobre a madeira da vinha, ou seja, uma maneira inútil da vinha. E quando nós olhamos para esse contexto, Israel é comparado como essa vinha, como essa árvore. Então nós podemos perceber que a videira, como essa árvore, Israel é comparada, muitas vezes é para o bem, como também trazendo para algumas coisas ruins que Israel estava fazendo. Olhando para esse contexto, meus irmãos, nós podemos perceber que o Senhor ele vai dizer que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando nós olhamos para esse contexto, falando que ele é a videira, eu destaquei algumas coisas para nós falarmos aqui. Quando nós olhamos para a videira, o que nós olhamos logo para a videira, o que nós percebemos? Percebemos que a videira, né, quando ela é tirada antes do seu tempo, ou seja, ou quando a videira ela nasce, melhor, quando a videira ela começa a nascer, a primeira coisa que surge da videira são as folhas. Antes de surgir a uva, ela vai surgir as folhas. E alguns textos até da palavra do Senhor, o próprio Salomão ele vai dizer que as raposinhas, aquelas que vinham para poder tomar a vinha, para poder acabar com a vinha, e elas vinham de manso para poder entrar na vinha e acabavam com a vinha. E você percebe que não é característica, né, das raposas atacar as vinhas, mas é característica das raposas atacar o quê? Atacar galinha, atacar aqueles aves, porque elas são carnívoras. Então quando nós olhamos para a questão das raposinhas entrando, e isso aí deu um significado até do próprio Satanás, para poder entrar e para poder destruir a vinha, ela vai aonde? Ela vai nas folhas. Então a primeira coisa que o diabo ele vai para poder tentar, para poder acabar, porque ele sabe que lá na frente você, o seu filho, sabe que a sua família, ela tem dado por Deus um propósito, ele sabe que lá na frente vai surgir. Por exemplo, nós cuidamos do nosso filho, Benjamin. Nós estamos o Benjamin, cuidamos dele, orientamos, falamos. Então é uma
folha. Aonde o quê? Uma folha onde está sendo alimentada para que seja gerada uma uva. Então quando nós olhamos para as folhas e as raposinhas vêm e elas querem atacar logo as folhas, aquilo que está nascendo, aquilo que está brotando. Quando nós olhamos até o novo convertido, aquele que aceita Jesus, que começa já a vir à casa do Senhor, a primeira coisa que o diabo vai querer atacar é quem? Atacar essas folhas que estão nascendo, porque sabe que lá na frente você vai ser usado por Deus, você vai ser usado para outras pessoas, Deus vai te usar para a tua família, vai usar para o teu trabalho, vai usar, então ele vai querer quebrar logo as folhas, acabar com aquilo que está nascendo, aquilo que está brotando. Uma coisa linda, irmão, é você ver uma planta. Eu estou plantando lá em casa abacate, louvado seja Deus. Abacate eu não sabia, mas o abacate, a semente você tem que deixar, e eu aprendi isso lá com a minha esposa, você tem que deixar o abacate numa água, num pote de água, e esperar 100 dias para que ele comece a dar raiz, e ele começa a brotar embaixo das raízes, e depois ele começa a rachar aquele caroço de abacate, rachar pelo meio, e ele começa já a nascer. E eu estou lá, olhando lá na minha janela da minha casa, todo dia nós damos uma olhada para aquele abacate, aquele caroço, e nós vamos que ele vai nascendo. E a primeira coisa que ele começa a nascer, ele começa a rachar, ele começa a abrir, e ele começa já a nascer, já os rabinhos, né, embaixo daquele caroço, e começa já a brotar. E a primeira coisa que antes de brotar o abacate, vai brotar o quê? As folhas. Ele já começa a apontar as folhas, ele já começa a abrir as folhas. E a primeira coisa que o inimigo vai querer quebrar é as folhas. Então ele diz que no começo é assim mesmo. No começo, o diabo vai querer te tirar. É onde você aceita e daqui a pouco vem os convites. Aí você, mas você também, mas é rapidinho. Mas vamos lá. Não vai custar nada, é rápido, vamos. Você não está na igreja já? Porque ele sabe que tu é folha. Sabe que pode ser arrancado rápido. E ele fala, vamos lá que eu vou te levar, e aí você vai, depois você vai para a igreja. Mas não, nessa ida, o diabo corta a folha. Aí nós podemos ver que a primeira coisa dentro da vinha que vai nascer é a folha. E a segunda coisa, que depois que começa a nascer a folha, nós podemos perceber que a uva já começa a aparecer. O fruto já começa a aparecer. Uma coisa linda é a uva. Porque quando nós olhamos para a uva, e vai dizer que ele é a videira verdadeira, e nós olhamos para a uva, e eu estava pensando o processo da uva. Quando nós olhamos para a uva, a primeira coisa que aparece na uva são as uvas verdes. Antes de acontecer uma uva madura, acontece aparecer a uva verde. Arranca a uva verde para você ver o que vai acontecer. Quando você arranca a uva verde, o que ela serve para ser feita? A primeira coisa que eu aprendi, que quando você arranca a uva verde ela só serve para ser feita vinagre. A primeira coisa é que quando você arranca a uva verde, você pode ver quando o processo dela é feito, quando ela é amassada, ela é tirada, ela é feita a vinagre. Deus deu duas coisas aqui para nós meditarmos. A primeira coisa, quando nós tiramos a uva verde para poder tirar antes do tempo, antes de ela madurar, você vê que o processo dela para poder virar vinagre é aquilo que é amargo, aquilo que está fora do tempo, aquilo que foi tirado antes da hora, aquilo que foi tirado para poder ser feito. E eu fui perceber isso quando Jesus ele vai ser crucificado, Pedro Flávio, e ele vai ser colocado na boca dele vinagre. E eu falei, meu Deus, que coisa, posso assimilar alguma coisa ou fazer alguma comparação, mas eu achei muito interessante. Por quê? Porque Jesus ele é a videira verdadeira. Então estavam querendo colocar vinagre na boca de Jesus. E o vinagre é o processo antes do tempo. O vinagre é aquele que foi tirado por alguma coisa, já começou na igreja, passou pelo processo da folha e agora virou uma uva. Louvado seja Deus, já está no discipulado, já aconteceu no ensino, mas por alguma situação, foi tirado antes do tempo, se magoou com alguma pessoa, ou com a família, ou falou, eu não sirvo para isso, eu não posso ficar, e foi tirado, foi arrancado, porque o diabo sabe se arrancar a uva antes do tempo, pode ficar amarga, pode tirar e sair fora do processo. E quando nós podemos ver que o processo, aleluia, da uva verde, ela não pode ser levada para o tanque, quando você pode ver que a uva é tirada para ser levada para o tanque quando ela está madura, não pode ser
pisada. Aleluia. Por que Deus ainda não te levou para o tanque? Porque ainda você ainda murmura muitas vezes com algumas situações. É porque ainda você não está preparado para entrar no tanque. É por isso que tem que ficar ainda plantada na árvore. Ainda tem que ficar sendo alimentada por muitas coisas para aprender os nutrientes necessários para que você venha ficar maduro. Antes do tempo, ela não pode ser arrancada. A uva, quando é tirada antes do tempo, ela não pode ser pisada. Porque o segundo processo da uva, quando ela é tirada e ela está madura, ela é levada para o tanque. E a primeira coisa que acontece no tanque é ser pisada. Aí você vê pisando, aí pisa de um lado, pisa do outro, e vai mais amassando a uva, amassa a uva do lado, amassa a uva do outro, e é um processo que você vai usando os dois pés, pisa de um lado e pisa do outro, e a uva vai sendo amassada. É um processo que a uva vai sendo amassada. A primeira coisa que eu aprendo, que quando nós somos lançados como essa uva dentro para ser amassada, a primeira coisa que acontece é ser tirada as cascas. A uva vai perdendo a casca, a uva vai perdendo. A primeira coisa que nós podemos perceber, que vai perdendo a casca. Tem pessoas que precisam ser perdida a casca. É a casca que essa é de aparência. Às vezes só vai acontecer a mostra quem é verdadeiramente a pessoa quando a casca quando a uva ela é amassada. Quando nós falamos, sou maduro, agora eu posso, agora eu já posso fazer. Aí Deus te manda lá para o tanque. Quando chega no tanque, começa o processo de ser amassado. Aí Deus vai vendo que lá dentro do tanque vai saindo o resíduo, vai saindo a casca. E o primeiro processo que nós devemos entender no tanque é que nós perdemos aquilo que nós mesmos achamos que nós somos, ou que nós podemos, ou que nós somos uva bonita, ou que nós estamos no processo. Aí você vai perdendo, porque no amasso que Deus vai fazendo, vai saindo a soberba, vai saindo o orgulho, vai saindo aquilo que eu posso, aleluia, que eu sou demais, que eu faço, que aconteço. Aí Deus vai te amassando para mostrar que você não pode nada, vai te amassando para mostrar que a soberba tem que cair. Aí vai amassando, aí vem a doença, aí vem o problema, aí vem a situação difícil. Aí você fala, meu Deus, que processo é esse? É o processo da uva, é o processo que Deus vai amassando, é o processo que Deus vai provando. Mas Deus tem um propósito de colocar você no tanque. Deus tem um propósito de colocar você no tanque. A primeira coisa que acontece é perder. É perder a caixa. Perde a caixa. E vai perdendo. O segundo processo é quando você perde a casca. Deus faz com que você entrega a semente. Você perde a casca e aquele que é verdadeiro, aquele que está presente, aquele que Deus está trabalhando, aquele que aguentou o processo, vai sair na semente. Não tem como ser amassado se não produzir. Não tem como ser amassado se não trazer semente, trazer fruto. E no amasso que vai fazendo o vinhedo, vai saindo a semente. A semente vai sair. E quando a semente ela sai serve para um novo processo. Entenda isso. Quando Deus te amassa, sai a casca, Deus está trazendo você novas sementes. O caldo está derramando e está enchendo. O processo é tão lindo, irmãos, que aquele que está amassando vai escorrendo pelos lados e vai caindo, vai cercando até encher o balde. O balde cheio, aquele que está amassando tem que mandar parar. Ele tem que parar porque ele viu que foi cheio aquele balde. Às vezes tu está sendo amassado e você não está sabendo que o processo, aquilo que está sendo derramado, Deus está enchendo o balde. A bênção Deus está enchendo. Deus está enchendo. Cada vez você é amassado e Deus está enchendo lá. Está saindo. Já viu como é que é amassado o azeite?
Você vai prensando, aí você pensa que acabou, mas não, ele vai prensando mais ainda, e vai saindo mais azeite, aí vai caindo o azeite, até encher o balde todo. Aí você vê que ele fica bem fininho, aí você vai vendo que o azeite já saiu um monte de azeite. Aleluia, é a mesma coisa que acontece daquele que está no meio da prova. Deus, ele vai saindo, vai produzindo e vai saindo. Sai semente e sai caldo, sai semente e sai caldo, sai semente e sai caldo. E da mesma maneira que você sai dando fruto, Deus está fazendo que aquele caldo venha sair. E não é o caldo, aleluia, da uva verde, não é o caldo de vinagre, é o caldo doce, é o caldo de alegria, é o caldo, aleluia, que vai descer para ser alimentado. Ah, meu Deus do céu, entenda a visão, irmão, que Deus está falando. Aleluia, quando vai enchendo, parou, também parou de amassar. Porque chegou a hora de pegar e retirar aquele balde, porque o local do balde, dali, vai sair daquele balde e vai para a mesa. Vai sair do balde e vai para a mesa. Vai sair do balde e vai para a mesa. Deus vai pegar aquilo que foi amassado, aquilo que foi, saiu semente, aquilo que foi coado, vai sair dali e vai para a mesa. Quando nós oramos, irmãos, Deus tem um propósito. Sai do pé, vai para o balde, é amassado, sai semente, vai para o balde e depois vai para a mesa. Deus tem um processo na tua vida, você não entende o que está acontecendo. Deus vai amassando, vai saindo, vai produzindo, vai dando mais fruto, e ainda tem coisa melhor. Depois de amassar, Ele te pega e coloca na mesa. Quando nós olhamos Deus fazendo esse processo, Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Aí você entende que se Ele é a videira verdadeira, é Ele que foi amassado. Se você entende que Ele é a videira verdadeira, é Ele que foi humilhado, é Ele que foi lançado naquela cruz, que entrou aqueles espinhos na sua cabeça, aleluia, o sangue estava sendo derramado, é a uva, aleluia, foi madura, aleluia, foi para a cruz do Calvário, aleluia, na cruz do Calvário, na madeira, porque a uva é colocada sobre o balde sobre o tanque, e o tanque de madeira, e ele é derramado sobre aquele tanque, aleluia, e ele foi lançado sobre a cruz do Calvário, e foi derramado, a semente brotou. Que semente é essa? Semente igreja, aleluia, a igreja é a semente da videira, aleluia, nós somos a semente que lá na cruz foi amassado, foi humilhado, e hoje nós, igreja, fazemos parte da videira verdadeira. Louvado seja Deus, Ele é a videira. É por isso que aleluia, o apóstolo João é o único que vai dizer: Ele é a videira verdadeira. Ele entende que, como a videira que passa o processo, esse aí, ele não falhou, aleluia, e vai dizer no verso 2: aquele que está ligado à videira pelas varas e produz fruto, esse aí é meu, esse aí é meu. Ninguém toca. Presta atenção aqui que eu vou te dizer uma coisa. Você está plantado ligado à videira. A videira, ela está ligada na terra. E ela ligada na terra, ela produz. Ela pega os nutrientes que saem da terra e leva para os seus galhos. Que nutriente é esse? Quando você, aleluia, é alimentado pela palavra, está saindo da terra. Está saindo da terra o que Deus manda do céu. Aleluia. E ele fala: está plantado. Se você está plantado, tem raiz. E se tem raiz, você está ligado no caule. E no caule leva os galhos. E no galho dá o fruto. E no fruto da videira. Louvado seja Deus. Estamos ligados e interligados. Quando nós olhamos isso, o fruto da vide maduro, aleluia, que não tem aparência, que foi pisado, que perdeu para ganhar, aleluia. O apóstolo Tiago, ele vai dizer no capítulo 3, no versículo de número 10, aleluia: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém isso que faça assim, mas porventura deita, aleluia, alguma fonte e um mesmo manancial de água doce e amargosa. Não,
Então, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos, assim tampouco uma fonte da água salgada e doce. Não tem como você produzir se você estiver fora. Não tem como produzir se estiver fora. Tem que produzir se estiver ligado. É por isso que ele vai dizer, aleluia, aqui, da mesma boca sai bênção e sai maldição. Aleluia, o que ele está dizendo, o apóstolo Tiago, aleluia, se você está ligado na videira verdadeira, da tua boca vai sair bênção. Amém. Bênção. Bênção. Quando você olhar para o teu filho, você vai dizer para ele, você é uma bênção. Quando você olhar para a tua filha, você vai dizer, você é uma bênção. Você também está no mundo, mas você não sabe, você é uma bênção. Está ligado na videira verdadeira. Não pode produzir frutos diferentes. Ou ele está dizendo, se é videira ou é figueira, tem que produzir azeitona ou videira ou figos, tem que produzir e dar salgado ou doce. A entrega, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já estou partindo para o final. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Aleluia, quando você olha aqui, aleluia, que nele não tomamos partido, simbolismo. O corpo de Jesus Cristo aqui, ele é esmagado como a videira, o seu sangue é derramado nos nossos pecados. E o que me chama mais a atenção, aleluia, que dentro do que eles fizeram de pegar e colocar aquele vinagre na boca de Jesus, para que ele venha a ser ali zombado e trazer, tu vê que aquele que é a videira, ele não quer aquilo que está azedo, aquilo que está fora do tempo. Jesus, ele não se deixa levar ou deixa inserir dentro dele esse vinagre que ele está colocando sobre a sua boca. Vou te dizer uma coisa, tem situações, aleluia, que vai vir muitas coisas na sua boca, aleluia, como vinagre, para poder, aleluia, sobre a tua vida, trazer um amargo na sua boca, para trazer algo fora do tempo, para trazer algo na sua boca antes de falar alguma coisa fora do tempo. Mas Deus vai colocar, aleluia, no modo que eu estou dizendo aqui, aleluia, aquilo que é doce, aleluia, para você falar palavras de alegria, palavras de bênção. Quando nós olhamos o próprio Jesus, aleluia, como a videira verdadeira que produz fruto, ele vai dizer o seguinte: vós permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto, aleluia, assim mesmo não pode, aleluia, permanecer na videira, assim também você não pode dar fruto se não permanecer em mim, se não permanecer em Jesus. Presta atenção aqui que eu vou dizer: se não permanecer em Jesus, não tem como dar fruto. Tem que permanecer em Jesus. Permanecer é continuar. Deus já te tirou do mundo, já te limpou, já te colocou água, você está plantado. Agora o que falta, evangelista, é perseverar. Persevera. Hoje, amanhã, depois, eu vou falar o que nós falamos aqui durante a semana, aleluia. Efésios capítulo 6, falou pastor Esso aqui, no capítulo 6, versículo de número 10, permaneceis aonde? Na força do seu poder, revestivo de toda armadura, poder, digno, permanecer, ficar, se alimentar, ser revestido, tem custo, tem prova, tem aperto, tem pisadas, mas eu não vou cair, eu não vou deixar, eu não vou largar, eu não vou ficar para trás, eu vou permanecer. Um minuto de glória, você pode dar um minuto, fala, eu não vou deixar, fala que eu não vou deixar a videira, eu não vou deixar a videira. Ele é
irmãos, quando nós olhamos, aleluia, para Jesus como a videira verdadeira, aleluia, cada profissão, eu estava aqui anotando, eu tomei nota, cada profissão, Deus tem um mistério, aleluia, assim como um agricultor, aleluia, louvado seja Deus, ele fala que Jesus, ele é a videira verdadeira. Quando nós olhamos, aleluia, para cada profissão, nós olhamos para, por exemplo, nós olhamos para o arquiteto, ele é o projetista de Deus. Nós olhamos para o engenheiro, ele é o construtor. Quando você olha para o médico, ele é o remédio infalível. Quando você olha para o advogado, ele é o defensor do oprimido. Quando você olha para o economista, ele é o tesouro incomparável. Quando você olha para o banqueiro, ele é o tesouro escondido. Quando você olha para o comerciante, ele é o comprador de por bom preço. Quando você olha para o astrônomo, ele é a resplandecente estrela da manhã. Para o meteorologista, ele é o sol da justiça. Para o nauta, ele é a bússola celeste. Para o psicólogo, Tiago, ele é a cura da alma. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o teólogo, ele é o alfa e o ômega. Quando você olha para o oftalmo, ele é o restaurador da vista dos cegos. Quando você olha para o eletricista, presbítero Bruno, ele é a luz do mundo. Quando você olha para o zoólogo, ele é o leão da tribo de Judá. Você perdeu um minuto de glorificar ele, mas tudo bem. Ele é o biólogo, ele é o autor da vida. Quando é o geólogo, ele é a rocha eterna. Quando ele é o arqueólogo, ele é a descoberta das descobertas. Quando você olha para o sociólogo, ele é a paz e justiça social. Quando você olha para o sistemeiro, ele é a água da vida. Quando você olha para o coveiro, mas coveiro tem alguma coisa também, ele é o vencedor da morte. Quando você olha para o padeiro, ele é o pão da vida. Você olha para o vigilante, presbítero Alex, aleluia, ele é o guarda fiel que não dorme e não dormirá. Ele olha para a videira, ele é a videira verdadeira. Olha para o pastor, ele é o pastor das ovelhas. Olha para o sacerdote, ele é o sacerdote dos sacerdotes. É o sumo. Olha para o servo, ele é o senhor dos senhores. Olha para o soldado, ele é o general dos exércitos. Meu Deus, eu estou sentindo ele aqui. Ele é o cantão da Galileia. Ele é o poderoso. Ele é o sumo. Meu Deus do céu, irmão. Não tem como você não temer. Não tem como você não adorar. Não tem como você não se ajoelhar e falar: Senhor, eu não sou nada e tu és tudo. Eu não posso, mas tu pode. Meu Deus do céu, eu estou sentindo ele aqui. Que graça maravilhosa. Meu Deus do céu, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus da glória. Quer que eu continue, irmão? O missionário, ele é o ganhador de alma. O carteiro é o mensageiro da paz. Aleluia. Para o jornalista, ele é a melhor notícia do mundo. Para o músico, ele é a harmonia celeste. Para o cantor, é o cântico da vitória. Para o agricultor, é o grande semeador. Para o professor, Amanda, ele é o mestre por excelência. Para o aluno, é a perfeita inteligência. Para o matemático, ele é o número da perfeição. Para o escritor, ele é o escriba. Para o joalheiro, é a pedra preciosa. Para o marceneiro, é o cedro divino. Para o perfumista, é o bálsamo de Gileade. Para o pedreiro, Pedro Marcos, não esqueci de você não, ele é o alicerce da eternidade. Para o lavrador, é a videira verdadeira. Aleluia. Para o cientista, ele é a origem de todas as coisas. Para o vigiante, para o viajante, ele é o caminho. Para o surfista, ele andou sobre as águas. Para o aviador, ele é aquele que montou no querubim e veio pelas asas d'água. Ele é Deus. Ele é Deus.
Deus que cura. Quando você olha para o judeu, ele vai dizer: Ele é o Jeová Tissi pequeno, Ele é o Jeová Sabaote, Ele é o Jeová Jireh, é o Deus da providência, Ele obedece. Até aqui. Até aqui, o Senhor me ajudou, e amanhã o Senhor proverá, o Senhor proverá. Só quem crê, o Senhor proverá. Diga com fé: o Senhor proverá. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai prover. Mas está doendo no amasso. Estou batendo demais. Mas lembra o que o Senhor disse para Esmina? Lembra, Esmina, você está sendo amassada, você está sendo humilhada, porque a Esmina vai dizer: é aquele que passa na prensa, que vai passando na prensa, mas vai sair um falso. Meu Deus, eu estou falando, Jesus está aqui, meu forte. Eu falei para ele no mar, eu estou sentindo, né? Quando eu cheguei na porta, eu já senti. Antes de sair de casa, o Senhor já me falou: se prepara, aleluia. Eu já estava sentindo. Eu pensei, aquele frio na barriga, igual criança quer receber doce, aleluia. Aquele frio na barriga chegar logo. O Senhor já estava falando: se prepara, porque eu vou derramar, eu vou derramar. Deixa Deus, olha aí, irmão. Quer receber? Paga o preço. Deixa Deus amassar. Maturidade, eu percebi, vem com o tempo. Maturidade vem com o tempo. Não tenta cobrar algo de outra pessoa que chegou agora. Algo que você já está há muito tempo, que ainda você está se aperfeiçoando. Maturidade vem com o tempo. Não tenta subir rápido demais. A uva passa pelo processo. E no passar do processo, quando sai antes do tempo, fica dá ruim, irmão. Vira vinagre. Não dá certo. Aí você vê por quê? Que muitos saem antes do tempo. Porque colocou a culpa em pessoas. Colocou culpa em igreja, em família. É porque não me ajudou, é porque eu não fui. É a uva antes do tempo. É a uva que quer sair antes do tempo, antes de ser madura. Deus te colocou aqui para você passar por isso, pelo processo. Passar pelo processo. Ninguém gosta de processo, irmão. Passar pelo processo tem um caminho difícil. Mas o Senhor vai dizer em Apocalipse: ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa. E vai dizer mais no final para todas as igrejas: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer passar pelo processo? Ouve primeiro. Porque o problema da uva antes do tempo é não saber ouvir primeiro. Ela quer sair do pé antes que seja madura, porque ela está ouvindo outro tipo de árvore, está entendendo? Porque a hortaliça,
ela tem 30 a 90 dias para tirar. Mas a uva não. A uva tem que esperar um bom tempo antes de sair. Para tirar alface, qualquer um tira alface. Mas para tirar uva, tem que ter tempo. Vai lá na vinha, vai lá na horta, né, de Acabe, que era fácil tirar. Ele ia lá e pegava fácil. Mas na vinha de Nabote, tinha planta que tinha muito tempo plantada. Quanto tempo tu está aqui? Na fundação? Continua até o arrebatamento. Quanto tempo tu está aqui? Chegou agora? Então cria raiz. Mas quanto tempo tu está aqui? 5 anos? Persevera, porque Deus está dando raiz. Está crescendo. Fica igual meu abacate lá em casa lá, ó. Deixa crescer primeiro por baixo, para depois rachar, para depois crescer, para depois dar alguma coisa. Ah, mas eu vou para algum lugar. Vai? Quer ir? Vai. Mas tem um processo. O problema é que quando você vai para outro lugar, o problema é que quando chegar e Deus falar o seguinte, ó, arranca, porque não deu certo, não deu fruto. Mas ainda tem um Deus misericordioso. Ele fala o seguinte, olha, não arranca agora não. Eu vou cavar aqui, vou fazer uma vala aqui, vou colocar remédio, vou colocar, vou tratar, vou dar mais um tempo, mais um ano. Eu vou tratar dele. E se não der mais, tu tira. Mas deixa eu tratar primeiro. Deus está tratando conosco, irmão. Deus está tratando. Não saia antes do tempo. Não se apresse antes do tempo. Jovem, espera antes do tempo. Porque, irmãos, uma geração hoje é ultrapassar as coisas. Para terminar, e agora eu termino. Levei 4 anos. 4 anos. Namoro, noivado. 4 anos. Para chegar no casamento, já estava com a minha casa. Já estava preparando já todas as coisas para poder receber. Não sou bobo, tirado de lá para ficar sofrendo. Já estava sofrendo demais na casa da mãe. Vai levar lá para sofrer mais comigo? Então tudo tem um tempo preparado. Passou o tempo. Plantou. Saiu no momento certo. Deus, Ele tem plano na tua vida. Se você crê, aleluia, aplauda Jesus, amém?